Olá, querido irmão, querida irmã, saúdo-vos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria encontrá-lo para a meditação da Palavra de Deus na liturgia dominical. O Senhor que nos fala neste 26º domingo do tempo comum, através do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Jesus está em Jerusalém, é aclamado por todos como filho de Davi. Hosana é cantada para aquele que entra em Jerusalém como alguém que veio em nome do Senhor para anunciar a boa nova aos corações daqueles habitantes de Jerusalém. E, no entanto, os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, se incomodam com a presença do Mestre de Nazaré. Suas palavras, seus discursos passam a incomodar aqueles que são responsáveis pelo povo. Até porque as palavras de Jesus são duras, remota a hipocrisia que eles vivem. Mostra a incoerência que os anciãos do povo vivem. Ao invés de testemunhar a palavra de Deus, eles estão no meio dos seus, mas não vivem conforme pregam. E Jesus vai contar aos seus discípulos e aos anciãos do povo e sumos sacerdotes que estão ouvindo a parábola daquele pai que tem 2 filhos. E vai dizer ao primeiro: filho, vai trabalhar na minha vinha. E o filho responde: não vou, mas depois se arrepende e vai. Dirige o mesmo pedido ao segundo filho: vai trabalhar na minha vinha. E o filho responde: vou, mas depois não vai. E depois de contar esta pequena parábola, Jesus questiona os anciãos do povo e os sumos sacerdotes: quem fez a vontade do Pai? E eles vão dizer rapidamente: o primeiro filho. E Jesus concorda. E lembra-os que as prostitutas e os cobradores de impostos devem os preceder no reino de Deus. Uma afirmação dura, uma informação forte que provoca indignação no coração daqueles homens. E Jesus continua dizendo: vocês não foram capazes de se converterem quando João Batista anunciou a palavra do Senhor. E como aquele filho que promete que vai e depois não vai, vocês assim se encontram no reino de Deus. E lembra que muitas vezes aqueles pecadores, aqueles que estão excluídos, por vezes eles dizem não ao projeto do Pai, mas se convertem e passam a servi-lo. Querido irmão, querida irmã, uma parábola simples, com palavras fáceis, e Jesus assim ensina os seus discípulos e incomoda aqueles anciãos e mestres do povo, dizendo que no reino de Deus é necessário conversão de coração para que se viva plenamente a palavra que é anunciada. Quantos, por vezes, estão dizendo sim ao projeto de Deus, mas não convertem seus corações? Num primeiro momento, dizem sim, mas depois, pela incoerência, pela falta de testemunho, por tanta situação de comodismo, não cumpre a vontade do Senhor. E também, por outro lado, quantos são aqueles que dizem não, que com a vida parecem não se comprometerem com o reino, mas depois convertem seus corações e se aproximam do reino proposto por Jesus. Que esta parábola toque os nossos corações, para que, estando na igreja, estando em nossas famílias, nós busquemos testemunhar a palavra de Deus. Digamos sempre sim ao projeto do Pai, mas que este sim seja sim, um sim que nos faça permanecer cumprindo a sua vontade. Que a Virgem Maria, a Senhora do Carmo, nos ajude, ela que de modo tão pleno correspondeu à vontade do Senhor. E como ela, rezemos: eis aqui o servo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que a intercessão da Virgem Maria nos alcance o céu e que caminhemos como povo de Deus
servindo ao reino do Senhor, generosos em nosso sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.